de Deus ao vivo, eu por aqui, você por aí, Deus com poder agindo em nosso meio. Basta você mandar a sua pergunta ou a sua dúvida pelo e-mail, pelo WhatsApp e acompanhar a gente na programação que eu vou estar respondendo para você todos os dias com muito amor e carinho aí, no mínimo meia dúzia de perguntas. Vai com paciência no Senhor, povão, porque a multidão tem feito as perguntas e a gente tem alegrado os nossos corações, amém? Então vamos unir nossas forças, participa com a gente e vamos aprender junto, porque quando nós esclarecemos ou respondemos uma pergunta, eu aprendo, você aprende, todos nós aprendemos e até você, né? Você que fez a pergunta aprende, mas todo mundo, até os que estão nos ouvindo, que não fez a pergunta, aprende junto e a gente se alimenta. Então vamos nesta fé, para você que tá ligadinho, tem Facebook? Faça parte, ajuda a gente. Entra lá no facebook.com/portal Sou do Senhor, dá uma curtidinha, põe para você ser um seguidor, vem nessa fé, vem neste amor, vem nesta harmonia com a gente e Deus vai abençoar a todos aí em nome de Jesus, amém? Vamos abrir os nossos corações sem delongas, vamos para as perguntas e respostas. Chegou o momento das perguntas e respostas com o nosso apóstolo Alessandro Gregorutti. E você pode participar mandando as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. 19 4000 1020. Participe e vamos aprender juntos com a palavra de Deus. Ô glória, abrindo os nossos corações, ligadinho na sintonia, nosso irmão André de Paulínia, paz irmão André de Paulínia, varão, nós temos uma igreja em Paulínia, vem congregar com a gente, varão, povo de Paulínia, vamos unir forças. A paz do Senhor, pastor. Escutei um pregador falando que uma pessoa só é batizada pelo Espírito Santo se falar em línguas. Estranha. Isso é correto? Não, não é correto. Isso não é uma base real da Bíblia, do Evangelho e da verdade de Deus. Primeiramente, nós temos que entender que todo o mover de Deus, ele é feito espiritualmente em pontos predominantes com os dons espirituais. Então, o habitar do Espírito, ele é um ponto predominante. O que é o habitar do Espírito? O habitar do Espírito é quando Deus habita com o Espírito dele sobre as nossas vidas, amém? Assim é o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:25. Andar em Espírito, viver em Espírito. Romanos 10:4. Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a partir do momento que a gente vai para a igreja, abre o coração, se arrepende dos pecados, sem pecado nenhum, somos batizados, vai cumprir João 3:5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, orar para o habitar do Espírito é um ponto predominante que todo mundo que está na presença de Cristo tem que ter. O Espírito Santo de Deus guiando, somos selados, templo do Espírito Santo, guiados para o dia da redenção. Como a palavra nos diz claramente para todos nós, em Gálatas 5:25, andai e viver em Espírito. Esse é um ponto predominante. O segundo ponto, você tem que entender que muitas pessoas elas interpretam errado a palavra de Deus. Por quê? Elas falam que tem que falar em línguas, porque quando o Espírito Santo desceu, os discípulos começaram a falar em línguas, mas não foi a língua dos anjos. Eles começaram a falar em línguas paternas, em idiomas. E aí, necessariamente, não quer dizer que quando o Espírito se manifesta em mim, eu tenho que provar esta manifestação pelos dons de línguas. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando entre Jerusalém os judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz a fluir da multidão, que possuiu de perplexo, porquanto que um ouvia falar a sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo, vede, não são os porventura galileus, todos esses a quais estão falando? E como os ouvimos falar, cada um da nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, helenitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como proselitos, crentes, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônicos e perplexos, interpretavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Então, quando derramou ali, se você ler livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, está falando do derramado do Espírito.
Os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu e começou a usá-los em língua. Mas a Bíblia está dizendo língua paternas, idiomas. Você vê que as pessoas dizem, como se fosse hoje, nós somos americanos, brasileiros, japoneses, e nós ouvimos eles falarem nossas línguas, sendo que eles não é do nosso país. Então aqui o Espírito usou eles para falar em línguas paternas, né? Seria o idiomas, amém? Agora, quando se fala em 1 Coríntios capítulo 12, é diferente. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outros, operação de milagres, e a outros, profecias, e a outros, discernimento de Espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidades para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas distribuídas como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui ele está falando já das línguas de mistérios, que é o que nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então você vê que são duas posições espirituais, como diz também em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, amém? Então a palavra está mostrando que o dom de língua, ele não tem tanto significado, tanta importância como as pessoas acham. Então algumas denominações, alguns líderes, eles obrigam as pessoas a buscar a falar em língua. E as pessoas começam a falar em línguas, copiando o que houve, e não é o mistério e o agir de Deus. Então ele fala, se tem que falar em línguas, que haja um intérprete. Se não tem intérprete, então que fique calado. Então ele está mostrando que o dom de língua ele não tem importância em nenhuma para nós, porque se nós estivermos no culto e fizermos um culto falando em língua, sem ter intérprete, as pessoas não vão entender. E quando falamos em língua, edifica a nós mesmos, e não a igreja, que a igreja não entende, ela fica vazia. Agora, quando pregamos com palavras normais, a igreja entende e ela não fica vazia, pelo contrário, ela se enche de palavra, do poder, da glória e se edifica. Então, o dom de língua, as pessoas fazem que é algo tão importante e meramente diante de Deus, o dom de língua é insignificante, tanto que ele fala, se não tiver intérprete, fique calado, fala com você mesmo, não precisa falar com a igreja, que não edifica em nada. E depois você lê com tempo, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15, vai falar mais sobre os dons de línguas, tá bom? O Espírito de Deus me ensina todas as coisas através da palavra de Deus. Aprenda você também. Faça a sua pergunta. Ô Glória, mais uma perguntinha mais do que abençoada, né? Nosso irmão Marcos de Ribeirão, Marcos Ribeiro de Campinas. A paz, irmão Marcos, obrigado pela sua participação. Paz, povão de Campinas. A paz, pastor Gregorucci, a paz. Se eu for batizado por um falso profeta, aí ele fala o nome da igreja, eu não vou falar, tá bom? E é anulada pelas escrituras? Sim, varão. Porque, presta atenção. O que nós temos que entender é que existe uma comunhão com o diabo e uma comunhão com as trevas. É com a luz, com Cristo. Então nós temos que ter consciência de que se nós estamos alicerçados com Cristo, nós temos que estar na comunhão com Cristo. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou com que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre o crente e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então a palavra está sendo bem claro, não há sociedade, não há parceria, não há união, não há harmonia
entre o Cristo e o maligno. Então, a partir do momento que nós falamos biblicamente de falsos profetas, a Bíblia ela alega em dezenas de passagens bíblicas, principalmente no Novo Testamento, alertando que são espíritos enganadores. Demônios usando estes homens, demônios usando estas pessoas. Então, a partir do momento que você se depara com um falso profeta, ele é usado pelo demônio, ele é usado pelo diabo, porque ele é falso, ele não é verdadeiro. Então, aquele homem, ele é usado por Satanás. Então, ele não tem harmonia, ele não tem comunhão com Cristo. Aí você vai descer as águas ali, né, aparentemente, vai entrar um pecador seco e sai o mesmo pecador molhado. Por quê? Não tem como ter uma conexão. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, 24. Os falsos profetas operam sinais, prodígios e maravilhas para, se possível, enganar os próprios eleitos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Filhinhos, não deem crédito a qualquer espírito. Antes provai se o espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas estão saindo pelo mundo afora, usados por espíritos enganadores. Falsos profetas, espíritos enganadores, demônio, o enganador, o usurpador, o falso, o pervertido, o corrompido, o pecador, o demônio. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 em diante. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante. A palavra é clara. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, porque os próprios discípulos de Satanás, os ministros de Satanás, que são os demônios, imitam os ministros de Deus. Então os demônios, Satanás, o diabo, usam os falsos profetas, não manifestam. Não, eles usam como espíritos enganadores. O Satanás, ele fala em línguas, Satanás traz em revelações, Satanás opera sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe o que é sinais e prodígios? Jesus diz, né, vocês não me seguem pela palavra que eu prego, mas sim pelos sinais que eu faço. Sinais, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo e paralítico andando. Não, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Tá bom? Quer ser crente de um versículo só, João 10:10, amém? Essa é a sua Bíblia? Lê o resto, o texto e o contexto e as estratégias de Satanás. E você, com uma visão dessa, com certeza, tá seguindo um falso profeta, achando que é Deus. Satanás já matou, roubou e destruiu a tua fé e vai levar a tua alma para o inferno. Então, nós temos que entender que um falso profeta, biblicamente dizendo, ele é automaticamente usado por Satanás. Quem está por trás dele é o diabo. Então ele não tem Deus e não há comunhão entre Deus e ele, não há harmonia entre Cristo e o maligno. Está aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então quando você desce as águas pelo falso profeta, aquele homem está usado por Satanás. Então se não há harmonia entre o diabo e o maligno, entre Cristo e o maligno, entre o diabo e Cristo, não tem como aquele batismo chegar a Deus. Seria dizer que Satanás está trabalhando para o diabo, que Satanás está trabalhando para Jesus e que Jesus está recebendo aí os batizados por Satanás, né? Então, com certeza, é invalidado e não chega a Deus. Quem se batizou pelo falso profeta tem que se batizar, porque esse batismo não chegou a Cristo, não existiu, tá bom? Às vezes, pensamos que sabemos tudo das coisas de Deus. Mas temos que ser humildes, porque aprendemos a cada dia com a palavra de Deus. Ô glória, mais uma perguntinha, mais do que abençoado, amém? Vamos abrir os nossos corações, que Deus vai falar grandemente conosco. Nosso irmão Ricardo, de Franca. A paz do Senhor, irmão Ricardo. Que Deus abençoe todos vocês aí de Franca, que a paz esteja no coração de vocês. Ajude-nos a divulgar aí a programação em Franca, tá bom? Bom dia, pastor. Bom dia, em nome de Jesus, né? Ele diz assim, gostaria de saber se ir à festa de rodeio é pecado. Sim, varão, sim. Tudo que pertence ao mundo, provém do mundo, para nós é pecado participarmos. Por quê? Não provém de Cristo, não provém de Deus, não é para nós. E não é só o rodeio. Nós estamos falando de rodeio, nós vamos falar de festa junina, rodeio, nós vamos falar de forró, samba, pagode, funk, essas festas, regrada pelas músicas do mundo, regrada pelas azarações de muito beijo, muito sexo, muita prostituição, regrados com drogas, regrados com bebidas, né, a ponto de os jovens entrar em coma alcoólico. O que tem acontecido? Então tudo isso pertence ao mundo.
E a festa de rodeio, não tem nada contra, também é uma festa mundana. Por quê? Ela é regrada a bebida, a prostituição, sexo, droga. Vai lá numa festa dessa e analisa a azaração, analisa os animais que muitas vezes são judiados também, né, são escravizados. Então tudo isso mostra que é um projeto mundano, é um algo mundano. Isso não provém de Deus. E a Bíblia diz em Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que se constitui amigo das coisas do mundo se põe como inimigo de Deus. Primeira Epístola de João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essas coisas são do mundo. Então se nós saímos do mundo e viemos para Cristo, e Cristo conseguiu tirar o mundo de dentro de nós, essas coisas não têm mais valor, essas coisas se tornaram insignificantes para nós. E a partir do momento que o Espírito habita em mim, o Espírito não sente prazer nenhum destas coisas e nem está nestes lugares. Então ele vai me constranger e vai me fazer com que eu não tenha prazer, não tenha vontade, eu não tenha alegria, eu não tenha querer de ficar num lugar como esse. Ele me constrange, o Espírito é santidade, é pureza. Ele não quer. Então são coisas do mundo, o rodeio, o forró, o funk, o pagode. Estas festas são vários ritmos, né? Rock, Lollapalooza, rave, festa lá na chácara não sei da onde, que é bebida, droga e sexo. Então tudo isso é mundano, é pecador. Então a partir do momento que nós temos o Espírito de Deus e estamos na presença de Cristo, a gente tem que se afastar dessas coisas. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu gosto, eu me sinto tão bem neste lugar. Como pode eu ter o Espírito Santo de Deus e dizer que me sinto tão bem com o Espírito habitando em mim numa festa do diabo? Então alguma coisa está errado, tem que rever o conceito, porque se o Espírito habita em mim, eu não vou sentir em casa, eu não vou sentir prazer no meio das coisas do diabo. Eu vou me sentir em casa e sentir prazer nas coisas de Deus. Agora, se eu estou sentindo prazer em casa nas coisas do diabo, rever o teu conceito. Será que de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós? E como a palavra diz, em Evangelho de João é bem claro, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então ele fala bem claro, se alguém me serve, siga-me. Então se nós servimos a Cristo, nós devemos segui-lo. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Então, aonde Jesus está, nós estaremos. E Jesus com certeza não está lá no rodeio, Jesus não está no funk, Jesus não está no pagode, Jesus não está no rock, Jesus não está na festa junina, Jesus não está nestas festas mundanas, nesses ritmos mundanos, nessas pegadas mundanas. E qual o objetivo do Satanás com tudo isso? É prostituição, é droga, overdose como alcoólico, sexo à vontade, mulheres que engravidam naquela festa porque estavam bêbadas, depois abortam, assassinam suas crianças, doenças venéreas como AIDS. É como se fosse um carnaval. É tudo, né? O animal e o rodeio, só os peões mesmo que estão ali, né? Na febre do troféu e do prêmio. O restante, ninguém tá muito ligando, não tá nem aí, não sabe nem que boi foi, nem quem chama o boi, nem o peão que tá lá, porque elas estão lá atrás das mulheradas e a mulherada atrás dos homens, é a cachaça, a bebida e o sexo que vai rolar. Então tudo para Satanás, ele tem um projeto e ele quer alcançar esse projeto, que é levar o ser humano para a destruição. Então nós que somos homens e mulheres de Deus, não devemos participar nem fazer parte destas coisas. Pelo contrário, passar longe disso. Ah, pastor, mas eu vou lá para evangelizar as pessoas. Irmãos, isso é uma hipocrisia. As pessoas pegar quando Paulo fala, né, na palavra, né, me fiz pobre para ganhar os pobres, me fiz rico para ganhar os ricos. E aí o cara monta um bloco carnavalesco e diz que é o bloco de Jesus pulando carnaval na avenida e falam que estão lá para evangelizar. Hipocrisia. Estão querendo enganar quem? A si mesmos, né? Mas não enganam a Deus, porque isso é prova de que não estão libertos. É o que eu digo para você. Tiraram essas pessoas do mundo, mas não tiraram o mundo de dentro delas. Prova disso que não conseguem viver sem estas coisas, se tornando e continuando amigo do mundo e se colocando como inimigos de Deus. Se afaste dessas coisas que não provêm de Cristo. Ah, pastor, lá na onde eu tô tem até touro mecânico. Se afasta daí, fica. E vai tudo pro inferno. Abre os olhos, amém? Espero ter te ajudado. Esperamos que suas dúvidas tenham sido respondidas e todos tenham aprendido com a palavra de Deus.
Mas não saia da sintonia, porque daqui a pouco nosso apóstolo Alessandro Gregorutti voltará com mais perguntas e respostas. Ô, glória! Vamos abrir os nossos corações, que tremendo, hein? Não fica chateado, não. Nós estamos respondendo as perguntas aqui, abençoada na íntegra, né? Deus falando com todos nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, para todos abrirem o coração com a gente, a participação de cada um de nós nesse projeto que nós estamos aqui com você ao vivo é uma união. Por quê? Eu estou aqui no intuito de pregar o evangelho, pregar a palavra, pregar a verdade e deixar Deus me usar para falar ao coração de todos vocês, abençoando, curando, libertando. Mas nós precisamos unir a nossa participação. E eu gostaria que você se unisse a nós, mandando o seu testemunho. Sabe por quê? Para nós mantermos este projeto, de levar esta programação para você todos os dias, nós precisamos da união de todos, abrirem os seus corações, se unirem, fazerem parte com muito amor e carinho, para que nós possamos manter as programações no ar e crescer no Brasil e no mundo. Porque Deus tem mais que provado como Ele está com a gente, a presença e como Ele tem agido em nossas vidas. Mas neste momento mais que especial, o que eu quero dizer para você é os pescadores e pescadoras. Você que já é um pescador e você que já é uma pescadora. Manda para nós um WhatsApp com o teu áudio. Como Deus tocou no seu coração? Como você sentiu na hora, né, em que você sentiu de se transformar num pescador, numa pescadora? E depois que você se envolveu com este projeto e tem semeado mês a mês, Deus tem te abençoado, você tem alegria no coração, Deus tem aberto portas, até barreiras. Pastor, depois que eu pus na posição ser uma pescadora, um pescador, veio um monte de luta, é óbvio, o inimigo resiste. Vamos abrir o coração e se unir? Vamos ouvir aqui para você entender um zap de uma vida que já está fazendo parte com a gente aí. Vamos ouvir. Bom dia, pastor. Sou Jane de interior de São Paulo, Itapira. Eu já dei meu testemunho outras vezes, eu quero falar novamente que tudo aquilo que eu estou sendo abençoada, eu vou também retribuir, né? Vou retribuir porque eu não quero que a palavra não pare, né? Eu não quero que a palavra pare, eu quero continuar ouvindo. Então, assim que meus rendimentos caírem na minha conta, eu vou contribuir com essa obra que é muito boa. Eu quero que as pessoas ouçam também e façam sua contribuição para outras pessoas também se abençoadas. Ô glória, que bênção, que mover e que agir do nosso Deus. Participa com a gente, viu? Abrindo o coração, Deus abençoando e ela dizendo, recebendo, vai fazer parte, está se unindo, está fazendo parte. Por quê? Quando a gente vem dividir com vocês a responsabilidade financeira de mantermos a programação no ar, muitas vezes eu me torno suspeito, né? Só eu falando. Agora, você mandando o teu WhatsApp, participando, você nos ajuda a mostrar para as pessoas que todos estamos nos envolvendo, fazendo parte, né? Até os que pararam. Algumas pessoas falam, pastor, eu tinha começado, parei, mas agora eu voltei. E estou sentindo e vou voltar e peguei firme e não vou parar mais. Por quê? Ser um pescador e uma pescadora de almas é um privilégio para nós, de podermos tomarmos posse da responsabilidade, a seriedade, o comprometimento que Deus nos deu, de juntos pregarmos o evangelho, tirar o pecador do seu mau caminho, salvar da morte a alma dele, assim cobrindo multidões de pecados sobre as nossas vidas, juntando tesouros e galardões nos céus. E Deus, Ele dá a semente ao que semeia. E quando abrimos o coração e semeamos em secreto, Ele recompensa em secreto. Então, tudo isso Deus tem feito na vida dos pescadores e pescadoras. Agora, o seu testemunho, você falando, olha, eu sou um pescador, Deus tem me abençoado, Deus tem aberto porta, eu tenho felicidade, Deus tocou assim no meu coração, eu sentia de Deus, vai compartilhar e dividir com este povo. Pastor Gregorutti, eu já sou um pescador, né, uma pescadora, e quero sim mandar meu WhatsApp. Então, grave aí o áudio de 1 ou 2 minutinhos no máximo, e manda para nós agora mesmo, no 194 000 1020. 194 000 1020. Mande agora mesmo. 194
1020, o teu áudio de 1 ou 2 minutinhos no máximo, e eu tenho certeza que Deus vai curar, libertar e abençoar e multiplicar mais ainda a vida de todos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos lá, perguntas e respostas. E a programação continua com nosso apóstolo Alessandro Gregorutti, respondendo ainda mais perguntas. Pegue sua Bíblia e vamos aprender juntos com a Palavra de Deus. Ô Glória, mais uma perguntinha abençoada, vamos lá. Hoje o dia tá corrido pra mim aqui, hein? Tô com a cabecinha cheia hoje. Eu tenho viagem ainda pra São Paulo, obras maravilhosas. Vamos lá. Pastor, gostaria de fazer uma pergunta. Eu já sou do Senhor, glória a Deus. Não deixou o nome nem a cidade, que peninha. Ouço pelas ondas do rádio. Eu não tenho como ir para Paulínia, porque não tenho carro e nem conheço ninguém que possa me levar. Eu estou ouvindo a palavra de Deus pelas ondas do rádio, de segunda a sexta-feira. Estou fazendo certo, estando pelas ondas do rádio, né? Sim. Porque assim, o que você tem que entender, Hebreus 10, 26, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é de costume de algum. Antes fazemos a admoestação, mas enquanto vedes que o dia se aproxima. Então Jesus, ele diz que nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de entrar em comunhão, de entrar em harmonia. Mas a partir do momento que nós estamos aqui todos os dias trazendo para você uma palavra pura, sincera, estamos todos os dias aqui falando de Jesus para você, orando, clamando, Jesus nos guiando nos 2 pilares da palavra dele, o que não é para fazer e o que é para fazer, porque a obediência de Cristo tem 2 pilares. Você vai ver que várias partes da pregação, Jesus vai falar das coisas que não é para fazer, e outra parte ele vai falar das coisas que é para fazer, é para praticar. Assim nós estamos em comunhão. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pelo menos eu estou indo num lugar aqui na minha cidade. Mas que lugar você está indo? Prega esta palavra? É um profeta verdadeiro ou é um falso profeta? Porque se é um falso profeta, quem está usando ele? O diabo. Então entre você tá aí ou tá no mundo, o diabo é o mesmo, só mudou de lugar. E o inferno é o mesmo, só está indo por caminhos distintos, mas vai levar para o mesmo inferno. Então prefere-se muito mais você estar em comunhão, sendo do Senhor, em harmonia, em congregando, debaixo da cobertura pastoral, apostolado da minha vida, a qual Deus, pela misericórdia, tem nos protegido, nos guardado e nos livrado, como Ele tem feito, trazendo essa verdade, porque você está diante de Cristo, diante da palavra e diante da verdade, diante de um projeto em que Deus tem provado que Ele faz parte, porque todos os dias Deus traz a palavra. Todos os dias, Deus traz um mistério. Todos os dias tem testemunhos de vidas sendo curadas, libertas, abençoadas e transformadas. Todos os dias, Deus tem falado grandemente conosco e respondido na hora do clamor e da oração. Então este é um projeto de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tem agido com grande poder a igreja pelas ondas do rádio, no projeto Sou do Senhor, aonde nós somos do Senhor, se entregamos para o Senhor, abrimos o coração. Então em Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar. Então se nós tivermos uma opção de uma igreja verdadeira que prega esta palavra que Deus está me usando para pregar, vamos entrar em harmonia. Ah, pastor, fiz uma análise e não tem nada disso, pelo contrário, o que tem, biblicamente, não tem Deus lá dentro. Então, do que adianta? Porque as pessoas, elas acham que está no lugar, elas acham que já está da presença de Cristo. Não. Para nós estarmos na presença de Cristo, nós temos que estar no lugar aonde Cristo está lá dentro. Né? Não está no lugar aonde a rebeldia, a desobediência, a facção, a mentira, a idolatria, a heresia está lá dentro. Porque se essas coisas estão, Jesus não está. Do que adianta você estar num lugar, só porque está o nome,
dizendo ser de Cristo, ser de Deus, o nome é igreja, e você fala, pelo menos eu tô aqui, tô na presença de Cristo. Mas peraí, se o mundo tá aí dentro, o mundo prevalece, o mundo domina, adoram mais o mundo do que a Cristo, e quer dizer, você tá num lugar que, abre aspas, supostamente aparenta ser de Cristo, mas Cristo não está aí, porque o mundo tá aí dentro, e se o mundo tá aí, Cristo não tá, porque aonde tá o mundo tá o maligno, aonde tá o maligno tá as coisas do mundo, o pecado, e aí Cristo não está. Então você tá no mundo, usado e sendo entregue pelas trevas. E aí você vai para um lugar onde Cristo não tá, as trevas estão dominando aí do mesmo jeito. Vai para o mesmo inferno, só que por caminhos diferentes, né? Por portas diferentes. Então, não justifica você ficar num lugar só por ficar. Como eu ouço mesmo a pessoa falar, o fulano, a ciclana tá indo lá para um lugar. Pelo menos tá indo, né? Menos mal, melhor que no mundo. Mas espera aí, você tá indo para um lugar onde tem um falso profeta? Então, o mesmo demônio que está atribulando aquela pessoa no mundo é o mesmo demônio que vai atribular ela ali. Eu prefiro que ela continue no mundo para que um dia que ela quiser abrir o coração vá direto para a verdade do que ela ir na mão de um falso profeta corrompido que vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça dela, ela vai acreditar que tem Deus e nunca mais ela vai conseguir dar ouvido à verdade, como acontece com muitos. Estamos aqui todos os dias falando de Jesus, estamos aqui todos os dias mostrando a verdade e a verdade desmascara a mentira, mas a luta nossa é grande para ganhar uma alma para Jesus. Espero ter te ajudado. Eu aprendo com a palavra de Deus e ensino a todos, porque quero converter as nações. Convertendo as Nações. Glória, ô glória. Então, abrindo os nossos corações diante de tudo isso, minha garganta tá falhando um pouco. E eu tenho muitas reuniões e cultos esse final de semana. Vamos puxar o freio, senão a voz vai embora. Tô tomando água aqui. Dentro de tudo isso, você tem que entender que nós não falamos mal das pessoas. Mas nos dias de hoje está se cumprindo a Bíblia. Tem muitos falsos profetas. Então, uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor Gregorucci, tem uma pessoa que saiu aí da igreja que o senhor congrega, né? Saiu debaixo de facção, de rebeldia, pecado de feitiçaria, do diabo. Mas pelo menos lá tá pregando a verdade. Mas do que adianta? Tá igual papagaio, repetindo o que Deus me usa para falar, trazendo uma palavra que, abre aspas, supostamente, né, tá com a verdade, porque aprendeu aqui essa palavra, só que todo o projeto aí tá debaixo de uma facção, de rebeldia, feitiçaria, pecado de morte diante de Deus. Então, quer dizer, Deus não está aí, Deus não faz parte disso. Mas tá pregando a verdade. Não. Está pregando a mesma palavra que aprendeu conosco, mas a espiritualidade não tem mais. Por quê? Criou um projeto debaixo de facção, de rebeldia, de feitiçaria. E aí a pessoa fala para outra, mas por que você não sai daí? Tá vendo que tá tudo errado? Pelo menos aqui tem a palavra. Mas não adianta ter a palavra e não ter Cristo. Não adianta ter a palavra e não ter Jesus. Não adianta ter a palavra e não ter intimidade com Cristo. Por quê? Cristo não faz parte de um projeto faccioso, como muitos têm feito nos dias de hoje no Brasil e no mundo inteiro. Então nós temos que fazer uma análise espiritual, conhecendo um pouco mais a palavra de Deus através de Cristo, para que nós possamos ter ciência de que onde nós vamos congregar verdadeiramente é um homem de Deus, Deus está ali, né? E o diabo não domina, porque eu estou ali para servir a Deus. Agora, tá num lugar só por tá, não adianta nada, porque você pode estar num lugar, né, que o diabo tá lá do mesmo jeito que o diabo estava na sua vida antes de você estar fora de lá. Então as pessoas têm que abrir muitos olhos para isso aí, tá bom? Vai perguntando, a gente vai respondendo. Povo de Deus, povo maravilhoso, hoje eu preciso conversar com você um pouquinho agora, que está na live, você que está na sintonia com a gente. Por quê? Nós estamos no projeto de manter essa programação, crescer esta palavra e fazer com que esta programação cresça. Eu tenho orado muito a Deus, bastante pessoas têm me procurado para abrir espaço para novas programações e novas localidades. E um pouco a gente se limita por causa das finanças, porque não tem como fazer uma obra bela e bonita como essa ir pelas ondas do rádio sem o dinheiro. Tudo a gente já tem, da parte de Deus. A gente tem o Espírito que habita em nós, a sabedoria e o conhecimento que Deus tem nos dado, os dons espirituais, prova disso, Deus curando, libertando e abençoando as vidas, respondendo o nosso clamor, porque quando nós oramos, vocês dão testemunhos. E Deus tem se feito presente todos os dias numa conexão entre Ele, eu e vocês, eu e Ele, todo mundo junto. Então, da parte de Deus, tem sido tudo feito.
Eu, da minha parte, eu sei que eu tenho que dar um pouco mais, estou me esforçando, né? Em me dedicar mais e mais. Mas da minha parte eu tenho me esforçado em estar todos os dias aqui trazendo este programa, deixando Deus me usar, orando nas madrugadas, me revestindo e buscando em Deus para dividir e para abençoar todos vocês. Agora chega o ponto dos ouvintes. Deixarem de lado as nossas placas, os nossos líderes, nacionalidade, cultura, poder aquisitivo, cor, preconceito e nos unirmos em um projeto em que todos nós somos convocados por Deus para sermos pescadores e pescadoras de almas. Abrindo mão de parte, sim, das nossas finanças, do nosso dízimo, da nossa oferta, da nossa coleta, do nosso poder aquisitivo, de acordo com a nossa prosperidade, as condições financeiras que nós temos, e sermos fiéis e íntegros a Deus mês a mês. Porque quando nós temos uma ação, Deus ele vem com a reação sobre as nossas vidas. E Deus espera de nós. Muitas pessoas elas erram porque elas esperam Deus. Não. A Bíblia é bem clara, vinde a mim. Então, todos que estáis cansados, vinde a mim. Então Jesus está lá, ele não vai vir até nós, é nós que temos que ir até ele. Então ele vem e nos mostrou a palavra. Então ele está ali, olha, estou aqui, está aí o meu servo Gregorutti pregando o evangelho. Agora se movimenta e vem até mim. E aí nós vamos até Cristo, ouvindo a palavra, obedecendo, praticando, nós vamos até Cristo quando oramos juntos, nós vamos até Cristo quando lutamos com os nossos pecados para sair por amor a Ele, nós vamos até Cristo quando trazemos alimento, roupa para ajudar as pessoas mais carentes, nós vamos até Cristo quando trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa coleta, de acordo com as nossas condições financeiras, para manter esta igreja pelas ondas do rádio. Eu preciso conversar com você agora, em primeiro lugar, sempre agradecer, né? Nunca me preocupo em murmurar, porque eu creio que cada um tem se esforçado, aberto o coração e feito a sua parte com muito amor e para amor a Deus. E lutado mês a mês, porque eu sei que a luta é grande do inimigo contra nossas vidas para nos semear na obra de Deus, porque ele sabe que nós vamos ganhar alma, tirar o pecador do seu mau caminho, salvar a alma dele, quer dizer, tirar o pecador da mão do próprio diabo, e o diabo sabe que nessa atitude Deus se alegra conosco e sempre vai transbordar a nossa botija. Contrapartida, hoje é dia 23. O nosso próximo compromisso é o último dia do mês. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos 2 compromissos mensais. Nós temos todo o dia 16 de cada mês. Então, do dia 1º até o dia 16, nós temos um compromisso. Dividimos em duas partes para não pesar de uma vez só. Então, a gente tem esses 2 compromissos. Do dia 1 até o dia 16, nós temos um compromisso. Aí a gente faz uma porcentagem. Como nós estávamos até o dia 14, dia 15, né? 80 e poucos, quase 90%. E aí no dia 16, graças a Deus e a todo o povo que nos ouve, que abriram... Não é todos que nos ouvem, né? Porque se todos que nos ouvem abrisse o coração e fosse pescador, semeando no mínimo 1 hora por mês, que é R$170, nós estaríamos crescendo no Brasil e no mundo. Mas graças a Deus, os pescadores que nos ouvem com amor e carinho se uniram até o dia 16 e nós honramos o compromisso. Agora, nós estamos na segunda quinzena, então zerou tudo. E hoje nós estamos com 25% do valor que precisamos para honrar o compromisso até o último dia desse mês. Falta 75%. Quer dizer, nós estamos atrasados, porque pelas contas que eu faço mês a mês, dia a dia, né, a cada quinzena, a gente já tinha que estar no mínimo com 50% a 60%. E nós precisamos fazer a diferença e transformar isso hoje. Para chegar no próximo último dia desse mês, para honrar o próximo compromisso, a gente ter condições e não ter déficit, não acumular e não passar dívida para o mês que vem e manter, e não só manter, povão de Deus, tenta entender. A gente está buscando a autossuficiência. Agora o que nós precisamos é crescer também. A gente tem pessoas procurando a gente, oferecendo programas, horários de programas em emissoras tão boas, por preços tão bons com a crise que está, e muitas vezes entristece o coração de ter que dizer não. E não um não que eu queira dizer ou que Deus queira dizer. Um não que inconscientemente você está dizendo. Porque quando você diz não em ser um pescador e uma pescadora, você está dizendo não em a palavra de Deus crescer no Brasil e no mundo e salvar vidas para Jesus. Olha a responsabilidade que Deus deu nas nossas mãos. Vamos unir forças? Repreende o inimigo e vamos unir forças. Anote aí, nós temos o número de 4 contas. Povão,
Nós precisamos de você hoje. Abrir o coração e se unir. Atende este chamado. Abra seu coração, fala com Deus. Faz um projeto com Deus, Senhor. Nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses, a partir de hoje, já vou entrar salvando aí a programação, né? Não vou esperar pro mês que vem não, tá precisando agora, vou fazer minha parte agora. Nos próximos 6 meses, 12 meses, eu vou ser fiel ao Senhor para salvar vidas e ganhar almas. E seja a tua misericórdia sobre a minha vida e a vida da minha família. Faz e você verá a glória de Deus. Anote aí o número das contas. Você que sentiu em seu coração o chamado de Deus para ser um pescador de almas, anote a conta de sua preferência e faça o seu depósito ou uma transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2885, conta corrente 5559, dígito 0. Banco Itaú, agência 0746, conta corrente 59410, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 3041, operação 03, conta corrente 459, dígito 2. Banco do Brasil, agência 3571, dígito 8, conta corrente 24409, dígito 0. Pescadores de almas, transformando vidas. Ô glória, vamos unir família. Olha, mediante credo, nacionalidade, poder aquisitivo, cultura, vamos abrir o coração e vamos unir forças. Deus vai estar abençoando a todos vocês. Se você não conseguiu anotar, pode pedir pelo WhatsApp no 194 000 1020. Isso mesmo, 194 000 1020. Para a glória do nosso Deus, você pode pedir agora mesmo e Deus vai estar abençoando a todos vocês em nome de Jesus. 194 000 1020. Hashtag pescadores e vamos nessa fé. Pastor, quanto custa uma hora? R$170. Se você conseguir abrir o seu coração e semear mês a mês, não importa o valor, mas a gente põe um parâmetro para você entender. Se todo mundo que nos ouve, cada um ajuda com 1 hora, 170, outros com 2 horas, outros com 5 horas, com 10 horas, nós vamos manter e crescer. E não é pecado, na posição de pastor, como eu estou, deixando Deus me usar como ministro da palavra para ministrar o dever de cada um de nós. Pelo contrário, Deus está mostrando e abrindo as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medidas. Mas para isso, a nossa ação é atender o chamado e fazer a nossa parte. Pescadores de almas que transformam vidas. Vamos fazer a diferença ainda hoje. Corre lá em nome de Jesus. Abrindo os nossos corações, vamos continuar, não sai daí, Deus tem muita coisa boa. Vamos de louvorzinho para a gente respirar um pouco, renovar a voz, que a paz esteja no coração, deixa o poder descer. O chamado de Deus foi feito para Ele derramar dos céus bênçãos sem medidas. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis mês a mês, porque Ele é fiel e estará dando a semente ao que semeia e fará transbordar. Seja um pescador de almas e assim você estará atendendo a um chamado de Deus.